Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, viu? Boa tarde, povo lindo de Deus. E hoje uma convidada mega super especial que brilha a luz de Jesus. É a doutora isso. Roberta. Boa tarde, doutora. Eu que agradeço muito estar aqui na presença de vocês. É uma satisfação, duas bênçãos do Senhor. Que, olha, parabéns pelo sim de vocês e parabéns por vocês terem coragem para Deus dar voz ao que Ele precisa que seja dado voz, viu? Amém, doutora. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que e com bom. vocês também. É um também. privilégio termos a doutora privilégio. Roberta aqui, para quem não conhece. Nós estamos aqui, né? Começamos na semana passada. Por ser maio, mês das mães, estamos com um tema aí de mulheres fortes, desbravadoras, né? O tema é quando o não de Deus acontece. E o não de e o não de Deus, às vezes a gente acha, né, doutora, que nossa, acabou, é o fim, Deus não me ama, e não é assim, né? O falso normal hoje está dando a liberdade pra gente entender que nem sempre o que a gente tem como normal é normal. E que Deus opera, né? E mas para isso precisa de um amadurecimento, né? A gente precisa entender também, porque a gente fala muito de se espelhar em Jesus, mas a gente acaba não vendo Ele como homem. E como homem, Ele trouxe grandes ensinamentos pra gente. Que é isso que a gente vai forjando o nosso caráter todos os dias. Verdade. E eu, às vezes perguntam pra mim, o que Jesus mais te trouxe de bênção? Eu falo, a minha liberdade. E eu aprendi isso com o meu filho. Porque Jesus veio pra ser Ele, fazer o que Ele tinha que fazer a qualquer custo. E quando você se aceita, você vive assim também, né? É isso. mesmo, olha. E pra você, semana passada nós tivemos uma convidada aqui que contou o testemunho dela em relação à superação. Ela sofreu um acidente e ficou na cadeira de rodas, então teve uma dificuldade física aí. A doutora, ela é uma mãe atípica. O filho dela é especial, ele tem autismo, Isso. né, doutora? E é algo que está muito em alta. E nós sentimos no coração de trazer esse assunto de uma pessoa que entende, uma profissional, além de tudo, uma mãe, uma serva do Senhor. Mãe é a mais que dá mais pra falar. É isso. Nada melhor do que alguém com bagagem, experiência e principalmente cristã, que entende, para compartilhar conosco, porque tem acontecido muito e a gente vê o despreparo. É isso. A começar de nós, o despreparo. É a falta de informação, Isso. é a falta de cuidado, de um estender de mão diferente. É verdade. Né? A gente precisa olhar pro próximo dessa forma. E não só com as crianças, porque o Senhor estava me chamando a atenção e é algo que foi do céu, porque eu vim conversando com a doutora, que também tem incomodado ela, o quanto os pais, as mães precisam de um cuidado, não é, doutora? É o início das coisas, é o que Deus quer. Porque o olhar para a deficiência, para o diagnóstico, há um trabalho, né? Há um trabalho até do mundo para isso. Existem profissionais, existe a medicina, existe a legislação, né? O governo está aí para isso. E agora aumentou muito os diagnósticos de autismo. Sim. Às vezes até diagnósticos precoces e até, às vezes não é e virou uma coisa cotidiana. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas essa estrutura tem um olhar, tem vários olhares. Mas a gente está esquecendo de olhar para quem vai cuidar dessas crianças, que é dentro de casa, principalmente as mães. Porque eu estava até falando com a Paty, a gente atende bastante gente lá na Associação Restaurar, que a gente trata da parte social, e as mães carentes que vêm até nós, elas vêm com essa dificuldade. Por quê? Descobriu um diagnóstico, existe uma debilidade no filho, ela não tem condições de sair para trabalhar porque tem que cuidar desse filho, o governo nega o benefício e o marido abandona porque não aguenta a pressão. Olha quanta Exatamente. coisa, quanta carga, né? Pra pessoa, e a pessoa tem que ser cuidada, Exatamente. ela tem que ser assistida. E o peso Né? está todo nessa mãe. Então a gente começou, o Senhor começou a movimentar o nosso coração como mãe, para falar assim, bom, o Senhor cuidou de mim, eu deixei, tá tudo bem, tá tudo estruturado, mas eu também vivi esse momento do desespero do diagnóstico, da dúvida, dos olhares preconceituosos, de um abandono de um auxílio ali no dia a dia, mas deu tudo certo, porque o Senhor sustentou. Mas a gente tem que ver a beleza do propósito para aguentar o processo. E o processo é eterno. Mas foi o que você falou. Certos nãos de Deus
são bênçãos na nossa vida. Sim. E a gente E vai conversar aqui. doutora, como chegar nessa maturidade de entender É isso. que todo esse processo doloroso, difícil, porque na hora que você recebe um diagnóstico como esse, eu acredito que seja devastador como qualquer outro tipo de doença, quanto qualquer outro, né? E você sabe que, teoricamente, é um diagnóstico para a vida toda. Sim, é isso que eu ia falar. A gente crê Não no é só um milagre, mas diagnóstico de uma doença que você tem uma saída já existente. Sim. Medicamento, tratamento. Por exemplo, um câncer, Exatamente. que você pode que chegar à seríssimo, cura. que assusta, que você tem aquele medo de uma morte iminente, mas você sabe, com fé, com esforço, você vai chegar, Sim. né, numa cura. Mas o autismo não. O autismo determinantemente não tem cura. Sim. Ah, Deus, se quiser curar, cura? Com certeza. Sim, ele E a é gente- Deus. E a gente sempre vai ver muitos casos nesse sentido. Mas o autismo, ele tem essa característica. Mas por que eu acho que o autismo em si tem essa característica? Eu acho que nós somos criaturas de Deus e tudo em nós também é, inclusive as nossas debilidades. E eu acho que é pra a gente saber conviver com coisas e circunstâncias que não fazem parte do nosso cotidiano, para nós sermos pessoas melhores. Não só nós, como o nosso entorno. Sim. Só para vocês entenderem um pouquinho, o Miguel hoje ele tem 7 anos. Quando ele tinha 1 ano e meio, eu comecei a sentir que algo não estava 100% normal, tá? Mas assim, se você me perguntar o que, não era visível. E aí você tem no seu entorno, isso são relatos que as mães falam, todo mundo, não, você tá louca. Esse você tá louca é o normal. Esse menino é normal. Não fique inventando coisas na sua cabeça, porque se você for procurar, você vai achar alguma coisa. Para com isso, para com isso. Mas eu falava, não, ele mexia muito a mãozinha e todo o desenvolvimento do Miguel sempre foi muito normal. Sentou, comeu, andou no tempo certo, mas ele não estava falando. E tinha essas coisinhas que eu falava assim, não é. E foi meu primeiro filho, eu não tinha nenhum parâmetro assim de comparação para te falar assim, olha, deixei. Por uma coincidência de Deus, a pediatra dele tem uma filha autista e ela é da causa autista. É a doutora Kátia Caputo. Ela tem já uma ouvi menina falar de sobre 16 anos, só que tem um autismo mais severo. E ela sempre lutou por isso, tá? Porque foi um diagnóstico antigo e que na época não tinha muitos casos. E ela usou a medicina para tentar ajudar a filha dela. E eu levei o Miguel numa consulta e falei, doutor, eu tô assim com uma dúvida. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se até os 2 anos ele não tiver falado uma frase com pelo menos 4 palavras, ele já tem uma falha de desenvolvimento na fala. Então nós vamos investigar. Mas foi dito e feito. Quando ele fez 2 anos e 2 meses, eu já levei ele para fazer uma avaliação. A avaliação de autismo, ela é bem complexa porque ela não é um exame de sangue ou de imagem que você faz e você fala, não, é isso, ponto final. É uma questão mais sensível, subjetiva, faz um histórico familiar muito grande. A gente começou a revisitar coisas das nossas famílias, tanto minha quanto do Marcelo, que é o pai do Miguel. E aí, nessa avaliação, que é com uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga, o resultado do Miguel foi risco relativo para autismo. Não houve um diagnóstico cravado. Sim. Mas mesmo assim, a doutora Kátia falou assim, ó, começa as terapias, porque mal não vai fazer. Nós vamos desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Sim. E assim nós começamos. Mas houve uma aceitação já imediata, sendo ou não sendo, que a gente precisava ajudar o nosso filho. E aí o Marcelo também teve essa aceitação. Só pegando um gancho, Lógico. isso é muito importante. É muito importante. Porque eu sou fisioterapeuta, eu não trabalhei diretamente com autismo, mas eu já tive experiências com pacientes com problemas neurológicos. E o que mais impede o desenvolvimento da criança é o preconceito nos pais. Aceitação. Aceitação. A aceitação é a prioridade da cura. Às vezes tenta Mascarar. mascarar uma coisa que já tá vendo, mas às vezes a aceitação dos pais... E a gente acha, e talvez isso, doutora, Adianta. a senhora conhece melhor a causa do que nós, nós que temos um nível de conhecimento, somos cristãos, independente da religião. Você Sim. que segue Jesus, né, seja em qualquer religião, porque é só orar que Deus vai curar. E nem sempre é assim. E essa atitude pode impedir que a criança tenha um tratamento desenvolvimento adequado. e sadio para ter uma vida padrão normal. Essa é uma das abordagens, porque assim, a gente, obviamente, nunca vai olhar esse público, essas mães, pela decisão de denominação religiosa. Mas a gente enfrenta muito mais resistência no âmbito religioso justamente por causa disso.
Por quê? Porque a questão de vou orar para curar tá perdendo um tempo precioso do desenvolvimento da criança, que a aceitação com amor poderia até dar instrumentos para Deus poder curar também. Não que a gente faça isso por Deus. Vai caminhar junto. Exatamente, não é? porque Deus quer primeiro trabalhar na gente para entender até que ponto a gente está na submissão, na obediência, para ou dar esse caminho ou dar aquele caminho. Ou dar o outro caminho que não seja cura, mas com maturidade, com esforço, com capacitação, e que vai ser muito melhor do que a cura em si. Sim. E com certeza esse diagnóstico precoce e essa aceitação fez toda a diferença no desenvolvimento dele. Era isso que eu ia falar. Foi exatamente isso. Então a gente começou muito cedo, e aí a gente como pessoa começa também a se interessar sobre o assunto. Eu comecei a pesquisar muito. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. A gente é de família italiana, a gente sempre falou muito alto. E o autista não entende gritar, falar alto, brigar. Não existe essa linguagem violenta com o autista. E até tem os níveis, né? Os espectros mais fortes, isso é um terror para eles, né? Eles não suportam. Nem o Miguel. O Miguel hoje, assim, o diagnóstico dele é um nível 1, ele tá bem desenvolvido, ele tem uma vida praticamente normal. Mas quando o Miguel era menorzinho, nessa fase que eu tô dizendo, o Miguel teve várias crises severas. De ficar muito nervoso. Eu cheguei a ficar uma vez 3h30 sentada no chão com ele no colo. Só que as minhas primeiras reações não eram essas, de ter calma. Eu entrava em desespero porque eu queria ajudá-lo, e eu gritava, aquela coisa, para! Ah! E aí ele ficava mais nervoso, e eu sentia no olhinho dele que ele estava assim, tipo assim, eu preciso que ela me proteja, e ela tá gritando comigo, e eu sei que gritar não é bom. Isso, gente, eu conseguia ver, só que eu só consegui ter essa percepção depois. Sim. E aí a gente continuou fazendo outras avaliações, mesmo com o tratamento. E quando ele estava para fazer 4 anos, o meu esposo saiu de casa, a gente se divorciou. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu falei, bom, ele era muito apegado com ele. Eu falei, vai ter uma ruptura que não vai ser boa emocionalmente. Porque a questão emocional é muito maior do que todas as coisas. Sim. No caso do Miguel, ele tinha uma falha de desenvolvimento na fala, que foi sendo recuperado com o tempo. E alguma parte de coordenação motora para pegar no lápis, no garfo, mas o que mais a gente via que era diferenciado era o extravasar dos sentimentos, a frustração, o não, então ele não sabia lidar com aquilo. E aí a gente foi num médico em Araçatuba, num centro especializado em autista, que um amigo meu de trabalho me indicou, e só poderia ser por indicação, que é do governo, é uma coisa muito bacana. E aí o médico que nos atendeu lá, um neuropediatra, a gente passou por vários testes, ele falou assim, olha, o Miguel ele tem características de autista e ele tem características de não autista. Só que só tem 2 caminhos, ou ele é autista ou ele não é autista, independente do nível, não existe nível, ou você tá no espectro ou você não tá. Aí ele olhou bem pra mim, eu tava junto com o Marcelo ainda, mas ele olhou bem pra mim e falou assim, mãe, quer um diagnóstico? Eu falei, eu quero. Eu quero um diagnóstico, eu não quero fugir do diagnóstico. Ele falou assim, o Miguel é autista. Aquilo pra mim foi libertador, não foi algo ruim, foi libertador. Porque eu queria responder para as pessoas, eu queria deixar bem claro e calcar meu pé naquele território. Sim. Primeira coisa que eu fiz um post no Facebook, no Instagram, dizendo que o Miguel era autista e dizendo o quanto ele era especial, quanto ele era maravilhoso e como que a nossa jornada ia começar dali pra frente. Muitas mães, amigas minhas, que a gente tinha dúvida se o filho tinha algum tipo de problema ou não, leram isso, ouviram isso e muitas delas não falaram assim, o fulano mas falaram assim, obrigado pela tua coragem. Porque não tem problema. A minha mãe foi o que eu contei pra vocês, ela falou assim, tadinho dele. Então, existiram várias reações. E é difícil ouvir as coisas, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, tiveram várias pessoas que falaram assim, não, mas olha, você é uma mãe maravilhosa, você consegue, vocês vão superar isso, ele é maravilhoso, então você consegue. E saber que ele é autista e reconhecer isso pra mim e pro mundo, porque não é só pra nós, não guarda numa caixinha, porque a gente não pode viver numa caixinha. Porque tem muitas famílias que guardam os filhos dentro de casa por vergonha, ou por medo de ter trabalho a mais no meio da sociedade. Então, o primeiro passo é a aceitação. É entender que Deus está no controle de todas as coisas. Exatamente. E existe um propósito, né? Nunca saiu de nada do controle dele. Então, primeiro é a aceitação, né? E segundo, é o amor, né? É o amor.
É que pra você ter aceitação, na verdade é o contrário. Primeiro tem que ter amor, porque sem amor você não É. consegue aceitar o outro. Concorda? Sim. Quando Jesus falou amai ao próximo como a si mesmo, você tem que se aceitar primeiro. É a aceitação vem verdade, primeiro. É verdade. Né? Mas você precisa ter esse amor. E, Precisa, é. e eu sempre olho pra Jesus. Porque ele era diferentão. Mas Ele era um autista daquela época. É. Só que ele era um autista autoafirmado. É Ó, eu mesmo. vim, eu sou assim, É. e quem quiser vir comigo vai ser autista também. Me segue. Me segue que vai ser autista também. É, né? A gente tem essa característica, né? Hoje. Então você tem que se identificar. E eu falo que eu não aprendi isso só com Jesus. Jesus usou totalmente o Miguel para isso. Eu tenho tantos casos. Tem a mãe de um amiguinho do Miguel que também tem TDAH. Eu tenho quase certeza que ele é autista, mas falta aceitação. Falta muita aceitação. E eu tô vendo o menino crescer e não conseguir acompanhar porque não teve o desenvolvimento na hora certa. Porque uma coisa que eu queria deixar aqui para todas as mães, isso é muito importante que eu vou falar, porque eu aprendi com este médico e eu nunca vou esquecer. Falou, mãe, o cérebro da criança, dos 2 aos 7 anos, ele é uma esponja. A partir dos 7 anos, ele fica rígido. Então, para você desenvolver da melhor forma possível o seu filho, tem que ter aceitação precoce e tratamento precoce. É isso. Então, o meu filho hoje está com 7 anos e ele já conseguiu resgatar aquilo que ele tinha perdido. Porque o autismo, ele desliga partes do cérebro no nascimento. Então, ele já vem com aquilo. Só que essa parte que está desligada, ela não liga nunca mais. Você precisa desenvolver outras partes para fazer aquela função. E o cérebro nosso é maravilhoso. E se você perder esse tempo, Se você já perder era, esse não tempo- volta mais. Por quê? Porque a partir dos 7 anos, a rigidez cognitiva, você pode igual pedra quando você bate. Você vai tentar e não vai Não, conseguir. isso é muito importante. Então as mães É precisam ter essa muito. clareza. Olha. Pô, mas eu vou ter vergonha, eu vou ter... Não, gente, fica tranquila. Fica tranquila. E hoje o mundo fala abertamente sobre isso. Sim. Aceita o teu filho como ele é. É É a isso. bênção da tua vida. Não pergunte mais pra Deus É. por que o Senhor fez isso comigo. Pergunta pra que o Senhor fez. É. Porque eu tô pronta pra ser usada. Eu tô pronta que o meu filho seja usado. É, como Busque a doutora ajuda, falou, né? O amor, né? Sim. Vem Amor, realmente amor. primeiro mesmo. E quando Deus colocou esse assunto no nosso coração, foi justamente isso, despertar. Porque a gente vê tantas pessoas com preconceito e quem sofre é a criança que está sendo barrada de ter esse desenvolvimento, de Exatamente. alcançar uma vida praticamente Exatamente. normal. E a palavra diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a É isso que eu ia Deus. falar. Deus organiza tudo pra gente, tá, gente? Desde onde você vai colocar o seu filho na terapia, quem vai atender ele, a escola que ele vai estar, os amigos que ele vão estar. Fica tranquila, Deus facilita a nossa vida. Ele abre as Ele portas, facilita não é? a nossa vida. Ele não é um Deus que causa transtornos, fica Isso. tranquilo. Mas a gente precisa aceitar o que ele quer. E quando a gente aceita a questão, né, aí entra a questão da obediência, a aceitação, né? Fica leve, não fica, doutora? Não fica Totalmente. fácil. Ó, Porque fácil nunca vai ser, nunca mesmo vai na nossa ser. vida, no nosso falso normal, nunca é fácil. O Miguel hoje, ele teve uma fase que ele estava bem complicado e eu acho que foi uma repercussão do meu divórcio, né, do afastamento do pai. E uma criança que não tenha nenhum tipo de debilidade sente. Já Imagina sente. ele que é mais É sensível. acontecimento. Exatamente. Então ele estava numa transição e na escola estavam me chamando muito, que ele não estava prestando atenção, porque o autista também tem essa questão. E se ele não quiser, ele foge o foco dele. Ao mesmo tempo que ele tem hiperfoco para certas coisas, ele foge o foco muito rápido. Então uma criança de 4 anos e meio, que está numa sala de aula, tendo que fazer uma atividade, não fica, ela começa a trazer um tipo de transtorno pro todo. E ele estava acontecendo isso. E eu passo com ele numa neuro aqui de Bauru, que eu até vou deixar o nome dela, porque a doutora Joelma, ela é excepcional. Que bom. Ela é especialista em autismo e ela tem uma visão da criança. Então, eu levei ele a primeira vez lá, ela fez cada pergunta pra ele que eu nunca imaginei, porque a consulta não é comigo, né, que seria a adulta. Ela fez a consulta com ele. E ela já pescou o que é que precisava ser corrigido ali. E ela falou pra mim, ela falou, esse relatório da escola, que relatou essa dificuldade que estava acontecendo, você me falou que você tem um relacionamento muito bom com as mães dos amiguinhos dele, que ele também tem, porque o Miguel não tem essa parte da sociabilidade muito afetada. Ele consegue conviver bastante com criança. Tá tudo bem agora, só que se continuar acontecendo isso que está relatado aqui, ninguém vai mais amar do jeito que você está achando. Porque começou a incomodar o filho do outro, o seu filho não vai ser prioridade. Pois é. Eu falei, é verdade. Ela falou assim, mas é o seguinte,
a terapia está no limite dela de poder ajudar o Miguel. Ele está fazendo tudo muito 10. Você dentro de casa tá 10. Mesmo com as dificuldades, né, da separação, você conseguiu. Agora a gente precisa entrar como complemento, que eu não sei se você vai aceitar. Ela já falou isso. Eu falei, doutora, eu vou aceitar qualquer coisa que a senhora falar. Ela falou, não, precisamos entrar com um pouquinho de medicação para ajudar ele. Eu falei, na hora. Ela passou uma dosagem bem baixa. Fui, comprei no mesmo dia, já começamos a dar. 2 dias depois, a professora me chamou na entrada e falou assim, qual foi o milagre? Eu falei, 2 gotinhas. Falei, foram 2 gotinhas. Olha só. Mudou a vida do menino. Só que tem mãe que tem até essa resistência. Não quer. Aí não vão dar porque vão achar que ele é maluco, vão achar que ele tá tomando remédio Dependente maluco. vai ficar dependente. Se você de pega a remédio, bula às desses vezes. remédios, fala coisas assim. É uma bíblia. Sim. Mas, gente, não quer dizer que seu filho tem aquilo. É Quer isso. dizer que fica na dosagem certa, alguma coisa que tá ali desequilibrando ele um pouco vai Vai equilibrar. Não. É. Faça isso pelo teu filho. A medicina tá aí a nosso favor, É porque Deus verdade. também criou a Sim. medicina. E eu creio, eu sou da seguinte opinião, eu sempre falo, né, eu testemunho aqui, Deus ele não nos tira do processo, ele passa com a gente. Exatamente. E se for preciso, ele vai liberar depois do processo. Exatamente. Uma vez a minha filha teve o diagnóstico de um problema na córnea, nos olhos, né? E ela teve que fazer o tratamento, tudo, e eu não deixei de crer na cura, e eu repreendi aquele diagnóstico. Perfeito. Mas eu fiz todo o tratamento que o oftalmo passou. Foram 2 anos de tratamento para, se ela tivesse, eu esqueci o nome agora, que teria que fazer um transplante de córnea. Eu fiz o tratamento e orando e declarando, a minha filha não tem e não vai dar, e ela não vai precisar fazer transplante, mas eu segui o protocolo. Exatamente. No final da caminhada, o Senhor nos concedeu a cura por completo, foi anulado o diagnóstico, Amém. mas eu fiz o processo. A gente tem que fazer a E tem nossa pessoas parte, que não né? faz. Mas é por isso que eu quis Entender, alertar né? esses detalhes, porque isso faz parte da minha caminhada. E assim, tudo fluiu muito fácil, eu aceitando tudo que vinha. Queria dar esse remédio? Não queria dar. Sim. Não- achei que não precisa, achei sempre que não precisaria. Porque as pessoas sempre perguntam, Sim. toma medicação, não toma medicação? Porque eles acham que quem toma medicação é porque é um grau severo. E não, Não é, é isso. isso. São ajustes que a gente vai fazendo durante a sim. vida. Tanto é assim que agora, na última consulta, ela falou, ó, nós vamos diminuir as horas de terapia, porque o desenvolvimento dele estava Ali, fantástico. tá vendo? Olha que E eu vou Pensa. diminuir pela metade a medicação. E talvez daqui 6 meses a gente corte a medicação. Nem medicação. Porque ele tá maravilhoso na escola. Ele tá sendo alfabetizado. Tá até melhor que as outras crianças. Porque tem crianças na sala dele que não são autistas, mas tem TDAH. E tem muito mais dificuldade que ele. Entendeu? Então, assim, às vezes eu pergunto, e aí pra professora, tá tudo certo mesmo? Ela fala, tá ótimo, maravilhoso, dá um tempo de trabalho. Eu falei, mas tem certeza? Porque ainda mais menino, né, gente? Mas você tem certeza? Não, tem certeza, tá perfeito. Ninguém chama pra reclamar de nada, só chama pra elogiar. Que bem, Então, assim, que bem. aí eu tenho essa outra mãe que eu tava contando um exemplo, e o menino tem e ela na negação. E um dia a gente tava na escola, que eles foram dormir na escola, e a gente tava arrumando as coisas deles, nós duas observando os dois. Os dois, por ter característica um pouquinho diferente, estavam brincando meio excluído, mas não era muito excluído. Sabe quando tava ali no Sim. mundinho deles? E os outros brincando com o Paulo. O Miguel não gosta de bola, de brincadeira violenta, não faz parte da vibe dele, sabe, do jeito dele. Não é porque ele tá sendo excluído ou porque ele está se excluindo. Mas aí eu vi a reação dos dois. O outro menino se sentiu excluído e ficou num canto retraído. E o Miguel tava brincando sozinho com o travesseiro, jogando na própria cabeça Ele tava e todo dando bom. risada horrores. E ela falou comigo, você viu como os meninos excluem o meu filho? Eu falei, não. Ele tá no mundo dele. Só que ela já tava se Ela colocando já numa tem, situação de vítima e passando isso pro Pra filho. criança. Ó, os meninos estão te excluindo. É isso. Então ele sempre vai ter vergonha da condição dele. Porque É. ela não aceita ele não vai se aceitar. Isso é muito E o Miguel forte. me ensinou isso ao contrário, essa liberdade de ser que a Doutora. gente é. Ó, eu sou aqui, eles estão brincando ali, eu tô Pronto. feliz. Sobre esse É negócio de isso. vítima, Deus não se agrada disso. Não, Dessa atitude Não, vitimismo. de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Então a gente não deve fazer de vítima. Isso Deus não vai se agradar. É isso. Eu falo que a gente fala assim, dá o seu testemunho. Aí a pessoa fala, nossa, você tem um testemunho forte, sofrido. Eu falei, de jeito nenhum, eu não tenho uma história triste pra contar, não. Isso. Minha história com o senhor é linda. É De superação. Tem Isso, diagnóstico, é. tem divórcio, hoje, tem não sei o quê. Tem, tá tudo lindo. E tá tudo lindo. Tudo lindo. E E hoje... a mão dele lá te fortalecendo. Totalmente. E inspirando, Sempre, né, doutora? Hoje a doutora inspira outras mulheres e ela promove isso, cuida, defende dessa causa. As Tá mães tendo têm filho. tem que ter um olhar.
É uma convocação que Deus fez na minha vida. Ele me colocou nessa situação, nessa figura, né, de Sim. mãe do Miguel, Sim. mas não pro Miguel em si. Porque o Miguel também é muito te bem cuidado. capacitando É pra cuidar da outra. É pra gente poder olhar, porque eu nunca é. iria pensar em olhar pra essas mães se eu não tivesse passado por isso. Sim. É isso. Porque talvez eu não queria nem chegar nesse ambiente, né? É nesse verdade, mundo. é. E hoje é uma coisa que é impressionante. E as mães vêm e a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa muito ter esse olhar. E para só não ficar na nossa conversa, eu perguntei para a doutora se existia uma palavra que confortasse o coração dela e que desse uma direção. E ela compartilhou, não é, doutora? Então fala um pouquinho dessa palavra para nós, para a gente encerrar esse bate-papo, que eu acho que vai ter que ter mais vezes, né? É Que muito assunto bom. gostoso! Fala, gente, a gente aprende muito, é um Aprende. grande aprendizado. A maternidade atípica, ela não é isolada, né? Ela tem um monte de coisa para ensinar pra gente. Muito. Eu aprendo todo dia. Ontem mesmo, pra você ver como não é fácil, porque se a gente ficar falando que é tudo lindo, as pessoas têm a falsa impressão que é tudo lindo só com a gente. Sim. E essa questão da atipicidade da maternidade não é uma questão de condição. Porque quando a gente faz os nossos encontros das mães da associação, que são pessoas com uma condição social muito, muito inferior, que passam necessidade, a única coisa que elas gostam de ouvir é que eu ou outra pessoa que tem talvez uma condição material melhor tem os mesmos sentimentos. Eu falo que todas nós choramos no chuveiro sozinhas, porque a gente precisa extravasar. Então as dores são as mesmas, não vai mudar. Ela se identifica. Não vai mudar você né? morar num lugar, você não poder muda, dar uma condição. Lógico que vai mudar, você dar um tratamento melhor pro seu filho, lógico. Sim. Mas olhar que é tudo igual. O sentimento é o mesmo. Aqui dentro é não tudo vai- igual. E tem alguém que pode falar assim, ó, eu já passei por isso, mas eu saí. Fica tranquila que você vai sair. Meu Deus, É tão bom isso, é um perfeito. abraço, elas querem um abraço. Um abraço. Independentemente da condição. E ontem eu estava na apresentação do Dia das Mães do Miguel, e antes da gente entrar, ele já começou a ter uma crise. Não sei se ele ficou agitado com o barulho, com as coisas. Ele já está começando a acostumar com esse tipo de situação. Mas, então pra mim era assim, cheguei lá, garantidona, que vai estar tudo certo. Ele foi na formatura, fez a apresentação ano passado, já resolveu essa parte de se apresentar em público. Então eu falei, não vou ter problema, mas foi pensar e acontecer. Já se jogou no chão, chorou, queria gritar. E eu comecei a vir aquela coisa, sabe, de frustração. Sim. Eu falei assim, mas tava tudo tão bem. Aí veio o choro, veio aqui, ele olhava pra minha cara e ele queria me desafiar. E aí eu virei pra ele e falei assim, filho, quer ir embora? Não tem problema, a gente vai embora. Aí ele falou, não quero. Aí depois ele acalmou, eu dei um abraço nele, ele respirou. Eu me acalmei, porque eu estava muito chateada. E aí ele foi e fez. Fez com o olho cheio de lágrimas, porque estava tudo inchado de tanto chorar. Fez, cantou, nós brincamos. Então, para as mamães que têm as dificuldades, vai continuar tendo. Mas vai acontecer. Não vai ser lindo. Eu estou contando uma história muito linda, que está tudo bem. Só que ontem eu passei um aperto no meu coração daqueles que tava todo mundo me olhando, todo mundo olhando para ele. E aí você tem que enfrentar aquilo e falar assim, ninguém tá olhando. E aí você senta, dá tudo certo. Aí as pessoas falam, o que aconteceu com ele? Eu falei, não sei, não queria, depois quis, é normal. É assim, e tá tudo vida certo. que segue, vamos embora, não é? É muito isso. grandioso você falar isso. Porque às vezes você testemunha e fala, tudo pra ela passou e foi bom. E vai ser bom pra sempre. Você não conta o detalhe. Então isso é muito bom porque as pessoas identificam. Se identifica e vê que é real. É de Cada verdade. um tem uma história. Eu falo que, assim, tem histórias que são impactantes mesmo. A pessoa quebrou, era muito pobre, ficou muito rica, ou a pessoa estava num leito de morte, um câncer terminal, foi curada. Tem um monte de coisas assim, de ruptura impactante. Eu falo que a minha vida é simples. O meu testemunho é no detalhe, é assim, ontem foi difícil, mas deu tudo certo, Deus sustentou e ficou tudo maravilhoso. E foi mais maravilhoso do que se tivesse ganho na loteria. E Deus age nos detalhes. Nos detalhes. Então a grandiosidade de Deus é nas pequenas coisas. coisas. Nossa, perfeito, é isso mesmo. É isso. Mas sobre a palavra do Isso. Senhor, eu podia dar, eu falei pra você, 1 milhão de palavras. Mas eu vou voltar um pouquinho, eu não vou falar dessa palavra. Tá Eu bom. vou falar daquilo que a gente acabou de falar. Amai ao próximo. Amém. Ai, que Não tem outra palavra, Não porque tem. essa sustenta todas as outras. É isso. Isso tá muito. Tá carente agora Tá. nesse tempo, né, doutora? E o amar é sacrifício.
o amar Denúncias. é se aguentar uma pessoa diferente gritando do seu lado, às vezes num avião, É isso. e aguentar com amor e entender, tentar ficar quietinho, dar a mão, depois tentar de novo, mesmo se você não conhece. Ter Vai a- acontecer isso. Ter a empatia pelo próximo, né? Exatamente. Mesmo sem entender o que tá acontecendo, você, opa, tem alguma Exatamente. coisa ali, ela precisa do meu apoio e não da minha condenação. O amar também é a renúncia, né? Exatamente. Muita renúncia também. Né? E o amor de mãe é muito isso, né? É o isso, próximo. é. Não é porque é nosso filho A que gente não é o abre próximo, é mão o de próximo. nós É verdade, mesmos pela E eu vejo muitas mães não querendo ser mãe, É isso. infelizmente. E mães assim, com condição financeira boa, que pode até não trabalhar, mas estão fugindo dos seus filhos. É Estão fugindo das suas isso. casas. É, o amor tá se E isso esfriando, sabe o que é? né? Não amar o Não próximo. amar o próximo. Então o amor tá se esfriando, Tá se né? esfriando. É bíblico. Eu vejo né, mulheres às doutora? vezes fazendo grandes ações sociais e dentro de casa as crianças não têm a E a casa O desmoronando. primeiro ministério, né? Sendo que é o Exatamente. primeiro ministério dela. Então, de é tudo que a gente cuidar, falou né? aqui, o Espírito Santo falou assim, não tem palavra, Não tem. é amor. Meu Deus. É o amor. Porque o amor causa aceitação, o amor não traz julgamento, o amor não traz preconceito. É E isso. tem que começar desse amor. E a gente Meu precisa resgatar Deus! isso. Que forte, né? O amor é forte. O amor é mais. forte, é isso. Então nós queremos, né, deixar pra vocês, se você tá passando por uma situação, se você é uma mãe atípica, não sabe como lidar, procura, deixa uma mensagem, nós não vamos te expor, a gente Exatamente. te encaminha direto pra doutora Roberta, lá pra É um ambiente associação. seguro, é um ambiente É um seguro. ambiente seguro, busque ajuda, compartilha, desabafa, não é proibido, né, doutora? Chorar, reconhecer que você precisa, pode nos procurar, a gente vai direcionar para a doutora em sigilo, não vamos expor o seu caso, não deixe o preconceito, se você desconfia que seu filho seja especial, busque ajuda, não perca tempo, você está impedindo a vida dele de ter uma vida e uma condição saudável, então busque ajuda em frente, né, doutora? Exatamente. Porque é possível. Se vocês quiserem também, o telefone da doutora que ela mencionou Da associação aqui, lá. né? Pode ficar à vontade, É, pode a gente pegar meu celular, as manda meninas podem mensagem passar, que- e estão ela vai autorizadas. passar, né? Meu coração está totalmente aberto para vocês mães que estão na dúvida, ou estão no medo, ou estão na insegurança, ou estão nesse ambiente de não aceitação. Porque É isso. a gente falar para uma outra mãe que passa, a gente fala assim, ó, eu não aguento, eu não quero aceitar. Pode ter certeza que Deus vai encontrar um caminho no teu coração para a gente poder Pra trabalhar fazer essa isso. aceitação. Exatamente. E não só pelo seu filho, mas por você, Exatamente. né? O nosso bate-papo Pelo teu hoje. casamento, pela tua Isso. família. Tudo, engloba tudo, Engloba né? tudo, engloba tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter mais bate-papos aqui com a Ai, doutora. Se vocês me convidarem, Foi eu muito venho. gostoso. Porque essa conversa de amiga é maravilhosa. Já tá com mais que convidada, né? Que Obrigada, delícia, viu? que prazer tê-la aqui, doutora. Vocês são Obrigada maravilhosas. por ter aceitado o convite. Obrigada por ter dito sim pro Senhor. Eu que agradeço o convite e agradeço de novo o sim de vocês lá na associação. Porque, ó, gente de Deus que louva com essa boca aqui, ó, tá Aleluia, difícil. essa glória de Deus. É sobre ele, É tudo sobre pra ele, ele. é isso. E pra você, um feliz Dia das Mães. Nós não sabemos qual é a sua situação, mas como nós dissemos aqui, né, o Senhor está em todas as situações, Ele não perde o controle, então há esperança, busque Sim. ajuda, seja ela qual for, busque fortalecimento, se espelhe, como nós falamos semana passada, mulheres que te inspiram na caminhada. Minha oração tem sido essa: Senhor, coloca ao meu redor pessoas, mulheres que vão fortalecer a minha caminhada, que eu possa me espelhar para não desistir. E é isso. Deus abençoe você. Um ótimo domingo, um feliz Dia das Mães. E te esperamos, né, amiga, no canal. Compartilha, aciona o sininho e tamo junto. E compartilhe, traz um amigo pra estar É assistindo isso. nossa mensagem, que tá sendo tremenda. Tremendo. Grandioso, né? Grandioso. Pra nós, pra nossa Deus vida está usando mesmo. vocês. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Beijo.